vocês têm que saber quem ela é. A Pitty, a nossa estrela da noite, vai falar sobre turismo no Japão. A Pitty está no Japão, então a gente está com 12 horas de diferença nesse momento. É um prazer estar falando com vocês, todas e todos. A gente não pode esquecer que hoje é o Dia da Mulher, todo dia é Dia da Mulher, claro, tem que ser, né? É uma coisa que a gente tem que mudar, todo dia tem que ser Dia da Mulher. Mas então, parabéns a todos, todas, todes, e que tenhamos um dia e uma noite super gostosa. Eu sou Eric Klug, presidente da Japan House de São Paulo. A Japan House, para quem não conhece, antes de eu brigar com vocês, eu vou explicar o que é a Japan House. A Japan House é uma iniciativa do governo japonês, criada em 2017 em 3 cidades, em São Paulo, em Londres e em Los Angeles, para comunicar o Japão de hoje. Então, a gente fala sobre o Japão de hoje. O Japão de hoje é o que você está vendo do outro lado da tela, que é a Pitty Koshimura lá falando. Já no futuro, já terça-feira de manhã aqui. Tem aquelas dúvidas, quem está no futuro, quem está no passado. E ela vai falar de turismo, de os assuntos super interessantes, o turismo sustentável. Eu vi um pouquinho a lista do que ela vai falar, não conheço nada, são só novidades para vocês. A Japan House, ela tem, para quem não conhece ainda, que vai conhecer em breve, assim que sairmos dessa fase vermelha, tem exposições, então a gente já teve 25 exposições nesses 3 anos e pouco, já recebeu mais de 2 milhões de pessoas na nossa sede, a gente já fez mais de 1.000 eventos lá, e em 2020, com a pandemia e com um desejo de abraçar um espaço geográfico maior, a gente desenvolveu uma campanha digital muito, muito potente, chamada JHSP Online. A Pitty volta e meia está presente nela, inclusive em espanhol. Hoje a gente tem usuários em espanhol, JHSP em espanhol. A gente está atualmente com uma exposição em Buenos Aires, a gente está com exposições em Curitiba, abrindo uma em breve em Porto Alegre. Então, isso é a Japan House. Visitem-nos digitalmente e, quando possível, visitem-nos nessas cidades todas que eu falei presencialmente. A Japan House fala de muitos assuntos diferentes de gastronomia. A gente tem um restaurante incrível, o Aizome, a gente tem café, lojas, a gente tem exposições de arte, de design, de arquitetura, a gente fala de negócios e a gente fala também de educação. Então é ótimo tê-las e tê-los todos aqui interessados em ir para o Japão. Eu acho que é uma experiência indescritível. Eu só fui a trabalho, eu não fui estudar, mas eu fui estudar em outro país já, e é uma experiência que realmente não só muda a sua vida, mas muda a sua perspectiva de mundo e muda, o que é mais importante para a gente, a sua relação com o Japão e a relação do Japão com o Brasil. Então, estudar fora é incrível, tem muitas oportunidades, tem bolsas, oportunidades sem bolsa, de curtas, longas, em diversas regiões diferentes. Mas a gente vai falar de turismo hoje, porque acho que faz parte desse viajar, desse estudar fora, você turismar, você conhecer um pouco do país. É sobre isso que a Pitty vai falar. O turismo é uma agenda nova na Japan House. A gente está, a partir do dia 16 agora de março, promovendo uma série de palestras, está tudo no nosso site divulgado. Vamos falar sobre províncias como Okinawa, sobre ecoturismo, sobre wellness, sobre diferentes aspectos do que é o turismo moderno, e o Japão é um lugar incrível para se estudar, para se visitar, para se experienciar. Bom, a Pitty é quase uma correspondente da Japan House no Japão. Ela mora há bastante tempo, ela tem um blog dela, tem um canal onde ela promove cursos, fotos incríveis de arquitetura, da vida no Japão, e chama Pitty no Japão, né? Então, acho que é o suficiente como apresentação dela. Passo a bola para ela, de novo, dando os parabéns, bom dia, boa noite para as mulheres, mas para todos, e é com você, Pitty. Depois a gente vai ter uma pesquisa que a gente coloca o link do lado lá, mas bom encontro a todas e todos. Muito obrigada, Eric. Para mim é um prazer sempre fazer esses eventos com a Japan House. Eu queria agradecer também a Feira de Intercâmbio por essa oportunidade da gente falar sobre o Japão,
e ainda mais falar sobre esse assunto, né, turismo sustentável, vou comentar aqui um pouco das minhas experiências e falar de locais que não são tão conhecidos e como que a gente pode aproveitar mais essa experiência de viajar para que seja uma experiência positiva para todo mundo. Eu vou aqui compartilhar minha tela para vocês poderem acompanhar. Trouxe muitas imagens, muitas fotos. Eu podia te pedir, antes de passar a sua apresentação, para a gente colocar o vídeo do Kuwana-san, o nosso cônsul-geral. Eu esqueci de te pedir umas boas-vindas do representante japonês em São Paulo, representante máximo do Japão em São Paulo, que é o cônsul-geral Kuwana-san, e a Pete tem acesso a um vídeo dele aqui. Vou colocar aqui, dar o play, vamos lá. Boa noite a todos. Sou Ryosuke Kuwana, cônsul-geral do Japão em São Paulo. Gostaria de agradecer o convite para participar da cerimônia de abertura da Study in Japan. Reitero meu sincero respeito à Japan House São Paulo, à Universidade de Tsukuba e todos os envolvidos na realização deste evento online. Gostaria de manifestar meu contentamento pelo interesse de tantas pessoas em estudar e realizar estágios no Japão. Neste evento, temos a palestra da senhora Pichi Koshimura, diretamente do Japão, e que ela irá trazer o tema Turismo Sustentável no Japão, para explicar como intercâmbio entre estudantes internacionais e pessoas locais influencia e enriquece a cultura e a economia locais. Além disso, o professor Anderson Harayashiki Moreira, do Instituto Mauá de Tecnologia, discorrerá sobre robótica, uma visão do passado, presente e futuro, com dicas de como os estudantes brasileiros podem se envolver na indústria de robótica japonesa. Ambos os temas são muito interessantes e ficarei muito feliz se, por meio dessas palestras, todos conhecessem um pouco mais sobre o Japão. Para o fortalecimento do entendimento mútuo entre o Japão e os outros países, é muito importante que os jovens, futuros líderes de cada país, participem de programas de intercâmbio internacional. Em especial, o intercâmbio estudantil facilita a compreensão mútua e aprofunda a amizade internacional, promovendo a internacionalização das instituições educativas e a revitalização de comunidades locais e regionais. Por isso, o Japão está de portas abertas aos estudantes brasileiros e de várias partes do mundo, e ao mesmo tempo tem promovido o intercâmbio dos estudantes japoneses para estudar no exterior. Espero que, através deste evento, o seu interesse em estudar no Japão se aprofunde. Caso necessitem de maiores informações sobre as bolsas ou outros assuntos relacionados com o Japão, não hesitem em nos contatar. Assim, encerro as minhas saudações, desejando que todos tenham sucesso em suas carreiras e sejam a ponte entre o Japão e o Brasil no futuro. Muito obrigado. Domo arigatou gozaimashita. Só para avisar, a palestra de robótica não vai ser agora, não. Então, não se sintam enganados, vocês vão saber de turismo. Não, a Pete, até onde eu sei, não entende muito de robótica. Posso falar de turismo. Obrigada, Eric. É uma honra. Nossa, fiquei muito feliz o senhor cônsul, né, me citar aqui, me apresentar. Obrigada, Eric. Obrigada, Japan House. Queria agradecer primeiro, né, o interesse também de tanta gente participando e entrando agora. Vou aqui compartilhar, então, a minha apresentação para a gente falar sobre turismo sustentável no Japão. Foi o assunto que eu
definir para a gente conversar a respeito, porque eu acho que se fala muito, o turismo tem crescido muito nesses últimos anos, claro, né, que descontando esses tempos pandêmicos, e eu acho importante a gente trazer em pauta a questão do turismo sustentável, né, mas bom, antes, falando um pouco de mim, ou como o Eric falou, eu tenho um blog que é o Pitch no Japão, e também, mais recentemente, eu lancei uma plataforma de cursos online sobre o Japão, atuo em várias frentes de produção de conteúdo, consultoria, enfim, me envolvo em vários projetos, e a minha missão, no final das contas, né, com todas essas frentes de atuação, a minha missão é falar sobre o Japão de uma forma não estereotipada, de uma forma aprofundada, que a gente possa criar discussões e entender melhor essa cultura, porque eu acho que é muito fácil a gente cair nos estereótipos quando a gente fala de uma cultura diferente da nossa, né? Então, essa acaba sendo a minha meta com o meu trabalho. E aqui, então, escolhi esse assunto para a gente tentar entender e debater um pouco, né, qual que é a relevância, qual pode ser a relevância do turismo para o país. Antes de falar de algumas experiências que eu tive aqui, acho que é importante a gente entender o que é o turismo sustentável, né? Sustentabilidade, a gente vai pensar em meio ambiente, talvez, mas quando a gente está falando de turismo, de uma forma muito simples, eu acho que a gente pode falar que o turismo sustentável é um turismo que é bom, é benéfico para todas as partes envolvidas. Então, a gente pode simplificar e pensar em 3 grupos de interesses envolvidos, né? A gente tem os visitantes, os viajantes, né? Os turistas que vão visitar algum lugar. A gente tem a indústria do turismo, né? Que vai reunir negócios, estabelecimentos que vão atender esses turistas, que vão fazer a mediação, então agências de turismo, companhias aéreas, hotéis, restaurantes, enfim. E claro, a gente não pode deixar de pensar na comunidade local, na comunidade anfitriã que vai receber esses turistas e no próprio local, o meio ambiente, a natureza, né? Então aqui a gente tem todos os públicos que são impactados, né, por essas viagens, e falando de turismo sustentável, a gente tem que pensar nos impactos sociais, econômicos e ambientais, né, para quem vai receber esses turistas. E o ideal, né, num cenário ideal, é importante que esses impactos sejam positivos, né, para todos. Aqui, então, começando a apresentar algumas histórias e destinos que eu acho muito interessantes aqui no Japão. Um deles que eu acho que é o caso mais, talvez, bem-sucedido dentro de iniciativas de turismo sustentável, que é o caso das ilhas de Naoshima, Teshima e Inojima. Essas ilhas, elas fazem parte de 2 províncias, né? Elas se dividem em 2 províncias, que é Kagawa e Okayama. Essa foto é uma obra da Yayoi Kusama, que é uma artista contemporânea japonesa muito, muito importante. Ela é conhecida pelas bolinhas, né? Então ela posiciona essas abóboras espalhadas pela ilha de Naoshima. É uma obra bem marcante de lá. Só para a gente se situar, a gente está falando aqui de 3 ilhas muito pequenas que ficam aqui no mar interior de Seto. Coloquei aqui no mapa, a gente vê que não é tão perto de Tóquio, né? Pois aqui nesse mapa reduzido que fica mais perto de Kyoto, mas ainda assim a gente vê que o acesso não é tão fácil, digamos assim, né? Saindo de Kyoto, a gente pega um trem-bala, vai até a cidade de Okayama, que está aqui. Daqui a gente tem que pegar um trem local para ir até o porto e do porto pegar a balsa para chegar nessas ilhas. Então a gente já vê que o acesso, por não ser tão fácil, né, vai já dar uma restringida no número de pessoas que visitam essas ilhas. E para contextualizar a história, o que acontece? A gente tinha um cenário antigamente que é um cenário que acontece no Japão inteiro de populações rurais
reduzindo, né, envelhecimento da população, o declínio da população de muitas dessas cidades cidades ou vilarejos que são mais rurais, que é o caso das ilhas. E, em paralelo, nesse cenário de Naoshima, Teshima e Nojima, nessa região, essa região antigamente era uma região de descarte de lixo industrial. E isso, claro, é muito complicado para essa sociedade que vive à base de agricultura ou de pesca. Então, nos anos 80, o prefeito de Naoshima, ele teve um encontro muito importante com um empresário japonês, que é o Tetsuhiko Fukutake, era um grande empresário, e esse empresário, ele investia muito em arte, ele tinha um envolvimento muito forte com arte. Então, desse encontro do prefeito de Naoshima com esse empresário, começou a se construir um projeto de revitalização das ilhas por meio da arte. Isso foi em 85, né, o encontro, né, quando isso começou a ser discutido. Logo, o Tetsuhiko Fukutake faleceu, e quem tocou adiante esse projeto foi o filho dele. Eles fazem parte, essa família faz parte de um conglomerado, que é a Benesse Corporation, que detém muitos negócios aqui no Japão e em outros países também, e eles tinham como investir bastante para trabalhar nessa revitalização. E aqui eu peguei uma frase, uma declaração do Shoichiro Fukutake, que é o seguinte: nasci numa área rural, então eu amo a natureza. Ao invés de colocar arte em caixotes brancos, eu gosto de colocar arte na natureza, arte com mensagens fortes, principalmente arte contemporânea, e de achar o local certo e a arquitetura certa. Então, aqui a gente já vê algumas pistas, né, do que vai ser esse projeto, então, que vai envolver arte contemporânea e arquitetura. E no final dos anos 80, então, começou a ser construído isso que é conhecido como Benesse Art Site, que vai envolver arte e arquitetura, mas fazendo disso um chamariz para a natureza local e para as populações locais. Então, é um projeto que tem como foco não só as obras, as construções, a arte contemporânea, mas que vai trazer atenção para as pessoas locais. E aí eles chamam quem, né, para construir tudo isso, para ter esse grande chamariz, né, virar as grandes atrações dessas ilhas, eles convidam um Tadao Ando. Tadao Ando é um dos grandes nomes da arquitetura japonesa, ganhador do prêmio Pritzker. O Pritzker é um reconhecimento, o maior reconhecimento mundial da arquitetura. E, inclusive, até como curiosidade, o Japão é o país que mais reúne ganhadores do prêmio Pritzker no mundo inteiro. Até hoje são 8 arquitetos, 7 arquitetos e uma arquiteta laureados com esse prêmio, e o Tadao Ando foi um deles. E Tadao Ando, então, ele constrói uma rede de hotéis em Naoshima, museus, galerias, e todos esses espaços vão receber obras de artistas contemporâneos, não só japoneses, do mundo inteiro, e são artistas reconhecidíssimos. Então, aqui começa essa história de Naoshima se transformando num polo de arte contemporânea e de arquitetura. Aqui é uma foto do Chichu Art Museum, que fica em Naoshima, que é uma obra fantástica. A construção em si, a arquitetura em si já é uma obra de arte por si só. E o Tadao Ando, ele tem essa questão de trabalhar com a natureza, em comunhão com a natureza. Se a gente for ver aqui essa foto aérea do Chichu, ele é um museu, é uma construção inteira enterrada. E quando a gente está visitando esse espaço, a gente não se dá conta disso, não dá para perceber que a gente está embaixo da terra, porque ele faz uma mágica ali com a luz natural, com esses recortes, essas aberturas, mas a gente está ali embaixo da terra. Por quê? Porque o Tadao Ando, ele parte do princípio de
que nós temos que nos relacionar com a natureza, né? Ele quer estabelecer essa relação, esse vínculo forte com a natureza, que acaba sendo uma preocupação muito grande dos arquitetos, dos artistas, de uma forma geral, porque isso faz parte da cultura japonesa, né, de se estabelecer esse respeito e essa harmonia com a natureza. Então, para não fazer uma intervenção muito grande no terreno, ele enterra o museu. E o museu, ele apresenta obras permanentes, né, eles não ficam trocando o tempo inteiro, mas são obras, assim, que acho que a cada vez que a gente vai lá, a gente tem uma impressão diferente, a gente tem uma experiência diferente. São obras que não é assim, simplesmente entrar na sala e dar uma olhada nos quadros e ir embora. São experiências até sensoriais, físicas. Então, essa obra do James Turrell é uma ilusão de ótica que ele cria. Tem um outro ambiente que é só com obras do Monet, né, apenas, temos uma sala do Monet, e a construção, a arquitetura, ela faz parte de tudo isso. Então, os visitantes, né, a nossa presença física vai fazer parte dessa experiência toda. É um dos meus lugares preferidos e é sensacional a experiência lá. O Tadao Ando, ele também constrói, então, uma rede de hotéis em Naoshima. Esse aqui é um dos hotéis, que é o Oval. Cada hotel tem um estilo diferente, uma proposta diferente. E aqui, essa foto que parece uma obra de arte, na verdade, é a área de circulação interna do hotel. E a gente vê que o Tadao Ando, aqui, de novo, ele cria essa relação, né, direta com a natureza, né? Ele propõe esse recorte vazado no teto para que a gente possa olhar para a natureza, a gente possa olhar para o céu, a gente possa apreciar o que está ali, o que a natureza oferece. Aqui é um dos quartos, né? Eu não fiquei nesse hotel, tive a experiência de ficar num outro hotel dele lá na ilha, que foi assim fantástico. E um outro lado desse projeto todo do Benesse, né, dessas construções de arte, é que as obras também ocupam as casas locais. Então, tinham muitas casas abandonadas por lá, por conta, né, desses fatores que eu comentei antes, de declínio da população, envelhecimento da população, e o projeto, então, propõe também de ocupar casas, espaços locais, fazer uma intervenção e trazer arte para dentro dessas casas. Então, o Art House Project tem essa proposta de, então, envolver o que é do local também, não só trazer, né, construções, né, que surgem depois com essas construções do Tadao Ando, mas as próprias construções locais vão servir também como espaços expositivos. Então, essa aqui é uma das obras do artista Tatsuo Miyajima. E o que a gente vê na cidade, nesse vilarejo? Imagina, Naoshima tem 3.000 habitantes. As outras ilhas têm menos gente ainda morando lá. Então, o visual andando, circulando por entre uma galeria e outra, um museu e outro, é isso, são ruazinhas, são casas de madeira, é um ritmo pacato da cidade, mas que com toda essa movimentação, né, de turistas querendo visitar essas obras, esses vilarejos começaram a ganhar vida. Então, e o que acontece, que eu acho muito bacana, é que além do projeto envolver as casas para receberem obras de arte, os moradores começam a se envolver nessa economia. Por quê? Claro que não é todo mundo que tem ali um budget de viagem para poder ficar hospedado no hotel do Tadao Ando, que está em torno de acho que $300 por noite, mas tem opções de ficar hospedado, por exemplo, num quarto dentro da casa de um morador ali da ilha. E eu tive essa experiência quando eu fui para Teshima, né, que é outra ilha, não é tão conhecida quanto Naoshima, mas tem muitas atrações por lá também, e eu tive essa experiência, eu fiquei hospedada então aqui nessa casinha dos fundos,
e esse aqui era o meu quarto. E é interessante ver que dá para perceber que não é aquele quarto fake, né? Ah, eu vou colocar aqui, instalar o tatame, vou colocar tudo novo para receber os turistas. Era mesmo como a casa, né, desse morador era. Então ele falou assim, bom, tem aqui um espaço, posso receber pessoas. Muitas pessoas, muitos moradores começaram a se envolver, então, para receber os turistas. E isso é muito interessante, porque a gente tem um contato muito próximo com as pessoas que moram lá, né, dessa forma. E aí, não só na questão de acomodação, mas a gente vai ver também isso acontecendo em outros tipos de serviços. Então, a gente tem gente abrindo cafés, abrindo até o fundo da casa para servir de um restaurante, que foi o caso dessa senhora aqui da foto. Isso aqui já foi na ilha de Teshima, foi meu jantar, falei assim, deixa eu ver o que tem aqui. É tudo assim, muito, muito tranquilo, muito pacato. Aí quando você vê, tem alguém ali, um morador, te recebendo praticamente em casa e fazendo um jantar para você. Esse aqui é um macarrão somen, para quem não conhece, é um tipo de macarrão, além do lamen, o udon e o soba, que são talvez mais conhecidos, o somen é um macarrão mais apropriado para o verão, porque ele é servido gelado, ele é bem levinho e bem refrescante. Então é isso, a gente tem uma economia local que vai surgir a partir da presença dos turistas, existe essa demanda. E é muito bacana poder ver o envolvimento desses moradores e ver como essas oportunidades trazem vida também para eles. Eu parei numa vendinha uma vez para comprar um café da manhã rápido e eu conversei com uma senhora, né, a proprietária dessa lojinha ali em Naoshima, e eu perguntei para ela, o que a senhora acha, né, da presença dos turistas por aqui, né, tanta gente diferente. Eu acho ótimo, assim, eu vejo gente nova, eu vejo gente jovem. Era uma senhora de, não sei, uns 70, mais de 70 anos. Ela falou assim, eu vejo gente jovem, né, caras diferentes, né, e é muito gostoso ver essa empolgação dos moradores locais em receber. E eu tive muitas situações de interação ali com eles, porque eles estão abertos mesmo, não é aquela coisa de, não aguento mais turista, vão embora, pelo amor de Deus. Por quê? Porque a gente tem um fluxo muito controlado de pessoas visitando essas ilhas, como a gente viu, o acesso não é tão fácil assim, o número de acomodações é limitado, então, né, a gente chega a um determinado ponto que não dá mais para receber pessoas. E o horário das balsas também, as balsas não são tão frequentes. Então, tem vários fatores que ajudam também para que esse turismo seja feito de uma forma controlada, né? Então, acho que isso é muito importante, e a gente vê que as pessoas estão muito envolvidas. Então, tem esse fator humano, são os moradores que estão ali trabalhando nas bilheterias, eles que estão ali paradinhos para falar, olha, é por aqui, a obra tal, eles estão indicando os caminhos, então eles estão ativamente ali envolvidos também com tudo isso, não são apenas espectadores desse movimento do turismo. E aqui eu vou passar para uma outra cidade, né, uma outra história que vai também nessa linha de Naoshima. Esse aqui já é um projeto um pouco mais recente, que é em Yoshino, na província de Nara, que é conhecido por esse rio que corta a cidade, corta outras cidades ali da região, que é o rio Yoshino, também tem o mesmo nome. E que a gente vai se localizar, Yoshino então fica na província de Nara, que é onde fica a cidade de Nara, que é famosa por conta dos templos antigos. A cidade de Nara foi uma das capitais do Japão, e ficam os viadinhos, os servos ficam soltos ali pela cidade, talvez vocês já tenham ouvido falar. E Yoshino, então, fica perto da cidade de Nara, na província de mesmo nome. A gente está aqui ao sul de Kyoto. Yoshino é famoso por ser um polo madeireiro.
Então, já a indústria da madeira se instalou lá já faz mais de 500 anos. Então, a madeira de Yoshino é muito famosa no Japão, e a gente vê a madeira sendo usada, né, em diversas frentes, né, como para uso na culinária, em obras, artesanato. Então, Yoshino é conhecido pela madeira, e é uma cidade muito pequena, tem 6 mil habitantes, e é engraçado que visitando lá, é pouca gente, mas tem uma madeireira atrás da outra. E outra questão pela qual pela qual a cidade de Yoshino é conhecida é assim, essa imagem que é surreal, né? Que lá tem o Monte Yoshino, onde estão plantadas mais de 30 mil árvores de cerejeira. Então chega agora, vai começar agora, né? A época da primavera, e fica assim, esse visual incrível. Então é um ponto de visitação durante a primavera, mas tirando esse fator, né, tirando a primavera, Yoshino é uma cidade pacata, e acontece a mesma coisa que a gente vê, né, que eu comentei antes, em outras cidades, outros vilarejos do Japão, que tem a questão do declínio, o envelhecimento da população, né, o declínio, os jovens decidem ir para as cidades maiores, e a gente vê esse cenário lá também. Então, considerando esse contexto, que eu vou começar a entrar no projeto, né? O que aconteceu de especial ali em Yoshino? A gente tem um projeto que é a Casa de Cedro de Yoshino, que foi um projeto lançado num evento que acontece aqui no Japão a cada 3 anos, que se chama House Vision. Esse evento é organizado e curado, quem faz a curadoria é o Kenya Hara. O Kenya Hara, inclusive, ele é o diretor criativo da Japan House. Então, ele que está por trás dessa concepção criativa da Japan House, como um todo, né? São Paulo, Londres, Los Angeles. Ele é um designer sensacional, um dos principais nomes do design aqui no Japão. E ele organiza, então, esse evento que é o House Vision, para o qual ele convida arquitetos, empresas ligadas a design, a imóveis, né, casas, para tentar propor ideias da casa do futuro. Então, no House Vision, nessa edição de 2016, o Airbnb participou, e numa parceria com o arquiteto Go Hasegawa. Go Hasegawa é um nome da arquitetura contemporânea que é muito reconhecido, assim, eu não sou arquiteta, mas eu gosto muito desse assunto, e todo mundo com quem eu falo, que é do universo da arquitetura, todo mundo fala que Go Hasegawa é um nome para se prestar atenção, e que ele está crescendo muito, é um cara jovem. E o Airbnb, então, fez esse projeto em parceria com Go Hasegawa, pensando nessa situação de Yoshino, né, da população envelhecendo, né, da questão, mas da cultura local vai entrando em declínio. Então, a ideia foi de projetar, de construir uma casa inteira feita de cedro, com madeira de Yoshino, para que essa casa servisse de lugar para receber turistas, para que virasse um ponto de atração ali na cidade de Yoshino. Então, esse aqui é o quarto, essa imagem aqui é do quarto, tem outras que eu vou passar, mas só para vocês terem ideia, é um projeto muito impactante. Essa é a casa por fora, e eu tive a oportunidade de ficar lá em 2017, foi no ano que ela foi inaugurada, né, digamos assim, porque primeiro ela foi apresentada nesse evento do House Vision, e depois ela foi instalada ali em Yoshino, de frente para o rio. E ela segue elementos da arquitetura tradicional japonesa, como a gente pode ver essa área externa, que tem uma espécie de deck, ela simula o engawa. Engawa é aquela área, né, o deck que circunda as casas tradicionais, que é um lugar para a gente contemplar, para a gente sentar, tomar um chá, né, poder apreciar a natureza. Então, o Go Hasegawa, o arquiteto, ele traz esses elementos para o projeto dele. E aqui, então, é o quarto, e como a gente pode perceber,
que talvez seja um fator meio de choque, né, para as pessoas, é que não tem cortina. Então, a gente acorda com o sol. E a ideia é justamente essa, né, de propor, de novo, assim como a gente viu em Naoshima, né, a gente vê aqui de novo essa proposta de ter essa harmonia, essa comunhão com a natureza, né, as pessoas vão entrar no ritmo da natureza. Essa é a proposta da arquitetura do Go Hasegawa, e também a gente vê que ele afirma, né, bom, com esse projeto todo, eles querem afirmar as tradições locais, porque tudo foi construído com a madeira de Yoshino, pelos carpinteiros de Yoshino, mobilizou toda a comunidade local na construção dessa casa, e o que é mais interessante é que a gente faz a reserva pelo Airbnb, e quem vai ser o nosso anfitrião ou anfitriã vão ser pessoas da comunidade de Yoshino. São os moradores que estão ali para te receber. Então, a cada noite vai ser alguém diferente que vai receber esses turistas. São 2 quartos que tem lá, e eu fiquei lá por 2 noites, e até me falaram, nossa, mas isso é tão incomum, alguém fica aqui 2 noites, porque é um vilarejo muito pacato, tem um centrinho, tem um comércio local, mas normalmente as pessoas ficam uma noite, exploram ali durante o dia e vão embora. Mas eu queria muito poder aproveitar a casa, e aí fiquei 2 noites e foi bem bacana. Aqui tem alguns detalhes, né, trouxe essa foto do banheiro para quem ficou curioso. E o que me chamou, qual foi o destaque, né, o highlight dessa vivência toda, foi justamente poder ter o contato com as pessoas, com os moradores locais, conhecer a história deles. E eles também, né, nessa posição de receber, eles estão muito curiosos para saber quem que são essas pessoas que estão vindo para cá. Né, o que essas pessoas querem, né, por que elas estão aqui, o que elas querem conhecer. Então, eu por ter passado 2 noites, eu tive a oportunidade de ser recebida pelo Teru-san. O Teru-san tem uma madeireira lá, e ele é um dos líderes dessa comunidade de anfitriões, e também na segunda noite eu fui recebida pela Miho-san. A Miho-san, ela tem uma história bem curiosa, que ela nasceu em Osaka, que é uma cidade gigantesca, né, uma das maiores cidades do Japão. Ela nasceu em Osaka, estudou lá, e ela se mudou para Yoshino, para essa cidade de 6 mil habitantes, porque ela queria estar perto da madeira, das árvores, da natureza. E ela é artesã, ela trabalha muito com madeira, então ela queria estar lá. Então, ela mora em Yoshino, e um dos dias, uma das manhãs, quem preparou o café da manhã para mim foi a Ryoko-san, que é essa senhora super simpática, da esquerda, e a gente teve um papo lá também, ela é super despachada, e foi muito gostoso poder conhecer essas pessoas, e essas pessoas estarem abertas também, né, para conhecer melhor os viajantes. Bom, e vocês também talvez possam pensar, mas eu não falo japonês, né? Como é que eu vou ter essa experiência? E uma coisa que eu acompanho muito, aqui acompanhando também a vivência de outras pessoas, é que a comunicação se dá de alguma forma, até mesmo no silêncio. Então, tenha um gesto, tenha um presentinho, vai ter a comida, vai ter todos esses outros aspectos também que a gente consegue se comunicar de alguma forma, né? E isso, então, faz de toda essa experiência muito, muito real e muito especial, né? Essa proximidade com as pessoas. Aqui eu vou falar mais rapidamente dessa experiência. Não é uma experiência que eu tive, eu ainda não conheço, mas é uma iniciativa muito parecida também na cidade de Inami, na província de Toyama, também uma cidade pequena, 10 mil habitantes, e fica ali já numa região montanhosa do Japão, que é conhecida pela técnica de entalhar madeira. Então, quando a gente vê aqueles detalhes de templos, santuários que tem a madeira muito, muito assim, né, esculpida nos mínimos detalhes, então essa cidade de Inami é conhecida por essa técnica, por essa arte, chama Kibori.
E a gente vê de novo uma iniciativa que vai ter na arquitetura a base para chamar atenção, para atrair turistas. Então, eles fazem a restauração, a reforma de casas antigas ali da região, para mantendo a estrutura, né, tradicional, a estrutura original, mas dando ali, né, uma modernizada, e isso aqui vai ser o chamariz, então, dos viajantes. E o mote, né, o lema desse projeto, que se chama Bed and Craft, é que a cidade inteira é seu hotel. Por quê? Porque as pessoas vão para lá, se hospedam nessas casas que tem uma arquitetura fantástica, né, maravilhosa, ali a gente vê todo esse cuidado com a madeira, e as pessoas têm a oportunidade de circular, vai numa vendinha local, vai almoçar num restaurante que está ali já faz décadas, e pode também, as pessoas podem também ter a experiência de fazer workshops com artesãos locais, e poder entender e aprender mais a técnica de entalhar madeira. E então é uma experiência completa que eles proporcionam, né? Até mesmo na refeição, eles oferecem esse sanduíche que é defumado, e ele é defumado a partir da madeira, das lascas que vão sobrando desse processo, né, da técnica de kibori. Então fica na própria comida esse cheirinho da madeira. Então, a gente vê que é uma experiência muito completa, né? Tudo muito bem amarrado nessa proposta de manter esse espírito local presente, né? Em vários aspectos. Então, de novo, mais um projeto que reúne esses elementos, né? Da arquitetura, né, essa valorização da natureza, né, o trabalho com a madeira. E no Japão isso é importante a gente entender que esse trabalho manual, o trabalho artesanal, independente da arte, tem um quê também que é espiritual, né, porque a partir, né, dessa matéria-prima que veio da natureza, tem ali uma essência sagrada, né? Acredita-se no culto, se pratica o culto às divindades da natureza, aos kami, né? Se fala em japonês em kami. Então, kami seriam divindades que estão nos elementos da natureza, nas montanhas, nas pedras, no mar, na chuva, no vento, nos trovões, enfim. Então, existe essa crença que é do Japão, né, existe essa crença nessas manifestações da natureza, e então que toda vez que a gente for manipular ou manusear algo que venha da natureza, ela traz também essa essência. Então, essas artes tradicionais têm esse lado que é mais espiritual, e que é muito importante a gente entender tudo isso, né? O que está por trás, então, desse trabalho com madeira, do trabalho, enfim, com outros elementos que vêm da natureza. E aqui é uma experiência que eu tive mais recentemente, né, 2 anos pelo menos, né, porque nesses últimos tempos eu não estou viajando, né, como todo mundo, mas aqui perto de Tóquio, na província de Tóquio, aliás, né, esse é um detalhe, Tóquio é uma província que é composta por várias cidades, várias municipalidades. Então aqui perto, a uma hora e pouquinho de trem do centro de Tóquio, a gente tem essas 3 cidades, Ome, Fusa e Hinode, que estão focando no turismo de experiências, principalmente vinculado às artes tradicionais. Aqui, né, para a gente se situar, fica bem a oeste de Tóquio, e ali é uma região cortada pelo rio Tamagawa, e por ter uma água boa, uma água cristalina, essa região tem muitos fabricantes de saquê. Então a gente pode ir lá visitar esses fabricantes, fazer degustação, né, conhecer melhor sobre o saquê local. Outra experiência que a gente pode ter é o washi, fazer o washi, que é o papel japonês. E esse é um workshop do qual eu participei, né, a gente faz do zero mesmo. O washi, aliás, a gente tem, só uma observação, a gente tem muito uma ideia de que o washi
é feito à base de arroz, mas na verdade a matéria, um dos principais, a base mesmo, é com amoreira, se faz com o tronco de amoreira. A gente tem que raspar essas fibras, né, são essas fibras da amoreira que vão se transformar no papel. É todo um processo também, né, do processo artesanal, né, esse cuidado, esse vínculo com a natureza que a gente sente, né, colocando ali a mão na massa, e ali, então, tem essa oportunidade de participar de workshops, e também um outro ateliê que eu visitei é de Aizome. A Aizome, inclusive, né, tem o restaurante na Japan House, o Aizome, da super chefe Thelma Shiraishi. Para quem não sabe, a Aizome é uma técnica de tingimento com índigo, o índigo japonês, que a partir dessa técnica se derivam todas essas tonalidades desse azul índigo, e isso é muito, muito característico do Japão, esse trabalho com índigo. A gente vai ver em cortinas, em kimonos, em muitos tipos de tecidos. Então aqui é um ateliê que oferece também essa oportunidade de fazer o workshop, né, de ver como que o Aizome é preparado, e envolve um processo de fermentação muito longo, né, de mais de um ano vai levar desde o início da fermentação até a extração completa, né, desse pigmento. É um processo bastante demorado e que requer muito cuidado, né, assim como outros processos, outras técnicas japonesas. Aqui são as plantas de índigo, né, só para ilustrar, e olha a curiosidade, né, os tecidos que são tingidos com índigo, eles têm uma função térmica, então uma propriedade térmica. Quando a gente usa, se está calor, esse tecido vai ajudar a refrescar, e se está frio, esse tecido vai ajudar a esquentar. E antigamente os samurais usavam por baixo da armadura, eles usavam kimonos tingidos a partir do Aizome, com essa técnica, porque o Aizome também ele oferece propriedades antibacterianas. Então, se eles se ferissem numa luta, num combate, esse tecido tingido com Aizome iria evitar a infecção. Olha que interessante, né? E também ele tem uma resistência maior contra fogo. O polo do Aizome é na província de Tokushima. Tokushima é conhecida pela produção de Aizome, só que assim como outras artes tradicionais, a gente vê um declínio de pessoas envolvidas, né, nessas artes, nesse tipo de artesanato, né, até porque são artes que são muito demoradas, são muito custosas, e hoje a gente está num mundo em que, né, é melhor, quanto mais rápido, melhor, quanto maior a produção, melhor. Então a gente vai vendo também esse declínio, né, infelizmente, nesse campo tradicional, nessas artes tradicionais, mas é interessante que existem essas iniciativas que tentam promover e divulgar e passar adiante esse conhecimento, né, que é muito importante. Então, aqui, para finalizar, a gente vê o turismo sustentável no Japão, criando esse impacto positivo nas comunidades locais, e também eu vejo como sendo uma forma de valorizar as tradições culturais, de valorizar e passar adiante esse conhecimento, e muitos desses conhecimentos, né, vão se perdendo, mas é importante que exista essa movimentação toda para que essas artes, esses conhecimentos não se percam. E eu finalizo por aqui. Quero agradecer vocês. Vou voltar aqui para nossa apresentação. Voltamos. E ótimo, Pete, muito obrigado. Foi incrível. O pessoal acho que gostou bastante também. Eu vi vários elogios. Eu achei muito interessante que você tocou em alguns aspectos que são, falar em essência é difícil, mas são fundamentais na cultura do Japão.
É um quase contínuo do que é tradicional, do que é contemporâneo, né? Então, as pessoas têm uma ideia, muitas vezes, que o Japão é muito segmentado, tem o velho e o novo, como se fossem coisas opostas, e é um contínuo, assim, né? Por isso que a gente usa muito o termo, a gente usa mais até o Japão de hoje do que o Japão contemporâneo, quando a gente fala de contexto japonês, porque o Japão de hoje, ele tem coisas que foram inventadas ontem e coisas que foram inventadas há 1.500 anos, e são do Japão de hoje, né? Exato. Isso é muito legal. Outro ponto que eu achei muito interessante que se levantou é essa valorização daquela alta arte, sabe, dos museus, dos grandes arquitetos, do Pritzker, e das artes tradicionais. Esse é um negócio que tem um valor imenso, né, no Japão. Então, não tem um juízo de valor mesmo, eu acho que ambas são valorizadas, ainda que tenham um declínio dessa economia, que é uma economia baseada em guildas, baseada em iemoto, baseada em valores de outro milênio, muitas vezes. A gente tem uma pergunta aqui do Anderson, ele pergunta, visto que são locais mais distantes da capital, o idioma pode ser uma barreira na experiência? Caso não saiba falar japonês bem, é muito complicado se virar nesses vilarejos? Por exemplo, apenas com vocabulário bem básico de japonês. Olha, o turismo aqui está se estruturando muito, já tem anos, né, que o turismo está se estruturando de uma maneira que receba melhor os estrangeiros, então, em termos de deslocamento, acessos, as estações são sinalizadas, a gente sempre vai encontrar informações em inglês também, e muitos desses lugares, esses workshops, os ateliês, olha que curioso, né, eles sabem que os estrangeiros demonstram, né, tem esse interesse em aprender, em conhecer, então por mais que as pessoas não falem inglês, eles contam com um suporte. Então esse senhor que faz o workshop de washi, do papel, ele tinha ali uma série de placas já com toda a tradução em inglês do passo a passo, porque alguém preparou para ele. Então em muitos casos são visitantes estrangeiros ou moradores estrangeiros que falam, nossa, a gente tem que divulgar isso, vamos colocar seu site no ar. Então as pessoas ajudam, então eles estão bem preparados, eu não acho que seja uma barreira não, e eles estão muito abertos a receber estrangeiros, e por mais que eles não falem, eles vão preparar talvez algum material e dá para se virar. Eric, seu microfone está desativado. É interessante, estava lendo sobre o Fizi, lá na Itália, que eles têm um problema de fluxo, né? Tem, acho que, 10 mil pessoas que querem visitar o Fizi, e o que eles estão começando a falar assim, olha, não é só isso que é interessante da onde veio essa arte, tem toda uma ecologia em volta, que é exatamente o que nessas ilhas se faz, então você valoriza não só a obra, mas tudo que circunda aquilo, e as tradições que talvez tenham levado aquilo, talvez se oponham. É bem interessante. Alguém aqui está perguntando se você conheceu todas as províncias do Japão. Eu sei que são 47, eu duvido que você tenha passado por todas elas, mas é incrível ver a diversidade, só do que você já mostrou, a diversidade que o Japão tem. O Japão não é só Tóquio, Kyoto, é muito mais que isso. Mas aí, Pete, você já conheceu todas as províncias? Ih, tô longe, meu sonho. Não conheço todas, são 47. Não, faltam muitas ainda, muitas. E é isso mesmo, cada uma com a sua particularidade cultural. O Japão tem muito isso. Olha, essa técnica da província de tal lugar, da cidade de tal lugar, essa comida, essa arte. Isso é muito bacana para a gente pensar no turismo de uma forma assim, né, a apreciar cultura local também. Tem um fato interessante que o Brasil é o único local, em São Paulo, a gente tem associações dessas 47 províncias, então a gente tem um grupo de gente, uma comunidade aqui que representa todas essas províncias, então dá para você viajar pelo Japão inteiro só falando com as províncias aqui em São Paulo. E, de novo, são oportunidades de estudo, claro, várias dessas províncias têm suas bolsas, têm seus caminhos, têm universidades super boas,
Então é um convite a conhecer essa diversidade do Japão. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Bom, como é que é a recepção dos habitantes com visitantes de diferentes etnias? Eles aceitam normalmente ou algum receio? Olha, eles vêm com muita curiosidade, sabe? Como são cidades preparadas de uma forma... Assim, a gente vê que as comunidades locais querem receber, eles estão abertos, por quê? Porque tudo está sendo feito de uma forma muito controlada, diferente de outras cidades, né? Assim como você citou sobre Kyoto tem um certo conflito ali com o turismo, né, de massa, muita gente chegando ao mesmo tempo, pessoas que não estão respeitando, por exemplo, a privacidade dos moradores locais, que vão para as geishas e puxar o kimono da geisha para tirar foto, enfim, então tem todo esse lado do conflito, né, que é de massa, que vai ser mais predatório, mas nessas cidades em que o turismo é acordado com a comunidade local, eles recebem as pessoas assim, com curiosidade. Então, eu não sei falar de outros casos, mas falando de mim, que sou uma Nikkei, sou descendente de japoneses, eu tive um papo muito legal com essa senhora que fez o café da manhã na casa de Yoshino. Ela ficou muito curiosa, mas como assim, como que foi para você, como que é na sua família, vocês comem comida japonesa, seus pais falam japonês? Então a gente trocou uma ideia e era isso, eles vêm com curiosidade e querem saber mais. Tem uma que eu acho que vai fugir dessa pergunta aqui. Qual é o seu lugar favorito dentre todos esses que você já conheceu? Difícil. Ou você tem um favorito? Ai, desses que eu apresentei, eu acho que as ilhas, Naoshima e Teshima, eu não falei muito de Inujima, que é uma ilha bem pequena, mas tem obras lá também, dá para passar metade de um dia, mas para mim foi muito especial, e são lugares, por mais que as obras sejam fixas, elas não, quer dizer, vira e mexe tem alguma novidade, mas esse museu que é enterrado, são obras permanentes, mas como eu falei, a experiência é sempre diferente, então eu estive... Imagina, o Japão tem tanto lugar para conhecer e eu fui 2 vezes a Naoshima, que é uma ilha pequena, e eu iria outras vezes também, porque eu acho que a cada experiência, as obras são tem uma mensagem tão forte, tão, acho que marcante, que também, em cada momento de vida, a gente vai entender aquela obra de uma forma diferente. Então, eu diria que Naoshima e Teshima estão ali, assim, no top 5. Tem mais uma que eu vi aqui. Como ficou essa ilha? Acho que como ficaram as ilhas durante a pandemia. Então, qual é a situação de deslocamento, de acesso? Talvez você pudesse responder do Japão em geral, né? As pessoas têm uma curiosidade muito grande como é que o Japão lidou diferentemente do que outros países da pandemia. Então, como é que você vê isso, Pete? Eu não sei falar com certeza se os quantidade limitada de visitantes, talvez, mas agora a gente vê, antes desse segundo estado de emergência que estamos agora, o governo tentou incentivar o turismo local, né, interno, até subsidiando custos, então foi uma oportunidade para os japoneses de se deslocarem, né, com segurança, claro, de conhecer o próprio país sem ter as massas de turistas. Então, teve esse outro recorte, né, do turismo interno aqui, mas agora, então, claro que, né, com essa baixa do turismo de uma forma geral, as comunidades, acredito que voltaram a ser o que eram antes, né, ali com apenas, né, com os negócios locais, a economia local. Bom, eu acho que está na hora de acabar aqui, mas é interessante um comentário da Tamires, que ela falou assim, essa palestra só aumentou minha vontade de ir para o Japão. Eu acho que esse era o objetivo, tirar um pouco... eu acho que nada do que você falou, Pete, era conhecido das pessoas, a não ser que as pessoas tenham viajado muito pelo Japão, então o lado inusitado, diferente, curioso, então obrigado por
por abrir todos esses aspectos da vida do Japão para a gente. Se tiver alguma pergunta, por favor, mandem rapidinho, acho que tem alguma coisa chegando aqui, senão a gente vai encerrar. Você chegou a ir em Mejijima e Ojijima, são ilhas próximas de Kagawa, e também possuem obras de arte lindas e uma história local muito interessante. Da Jade, não conheço, não fui. Ali tem outras ilhas também que fazem parte desse circuito de artes, mas eu não conheço. Olha, isso é interessante. Fala. Não, só para avisar que eu postei aqui uma enquete para o pessoal participar, né, Eric? Para a gente saber. Exatamente, para saber o que vocês acharam. A gente está vendo comentários muito positivos aqui, mas se tiver outros comentários que vocês queiram mencionar, por favor, coloquem lá. Pete, eu acho que é isso, é sempre um prazer falar com você, é sempre ótimo tê-la envolvida nos projetos da Japan House, no projeto da Study in Japan, e incentivar o pessoal, exatamente isso que a Tamires falou, dá vontade de estudar, dá vontade de viajar no Japão, e daqui a 20 anos que sejam CEOs, empresários, ministros, que facilitem essas relações entre os países. Então, obrigado. Se quiser falar alguma coisa, Pete, tá. Quero agradecer, obrigada, Eric, obrigada, Japan House, obrigada, Feira de Intercâmbio. Para mim foi um prazer, eu fico muito animada em dividir isso com vocês. Que bom que vocês ficaram com essa vontade de conhecer o Japão. Vocês estão, né, fazendo planos de estudar aqui. Inclusive, eu estudei, a primeira vez que eu vim para cá, eu vim para estudar japonês. Fiquei 1 ano estudando japonês e, assim, mudou minha vida por completo. Hoje eu estou fazendo o que eu faço o que eu amo por conta dessa experiência, de ter vindo estudar japonês aqui no Japão. Então, obrigada, gente, quero agradecer todo mundo e obrigada, Eric, foi um prazer e uma honra estar aqui com você nesse evento. É sempre um prazer para a gente. Obrigado a todos, feliz restinho de Dia das Mulheres e aproveitem e sonhem com o Japão, estudar e viajar para o Japão. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau, obrigada. Tchau.